Nobre deputado Nivaldo Mulim, fica bem nessa cadeira, viu? Auxiliado pelo nosso grande Renatinho e com o olhar atento da nossa grande Fabiane Gil. Só tem fera. Bem, estive lá fora agora há pouco, estou com adesivo aqui, claramente contra a venda da SEDAI, mas acima de tudo, denunciando a intervenção branca do governo federal no estado do Rio de Janeiro. O governo federal não tem competência legal, muito menos moral, para intervir no estado do Rio de Janeiro da forma como faz. No projeto de lei, se você observar um dos artigos, há uma imposição de que, inclusive, quem avalizará e avaliará os valores da SEDAI será uma instituição bancária federal. Ou seja, o governo federal obriga a venda e ele diz quanto vale a SEDAI. O mesmo governo federal, e é preciso dizer que o senhor Moreira Franco sempre quis privatizar a SEDAI e é o grande articulador dessa situação toda, é muito citado na Operação Lava Jato. E o senhor presidente da República, Michel Temer, nomeia Moreira Franco para ministro apenas para lhe dar foro privilegiado, exatamente como a então presidente Dilma fez com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O fato é que mudam os personagens, mas a hipocrisia é a mesma. E eu não vejo a grande mídia fazer a denúncia que deve ser feita quanto ao absurdo que é a nomeação de Moreira Franco para ministério. Moreira Franco é investigado da Operação Lava Jato e é um absurdo fazer com que ele esteja com foro privilegiado, porque essa é a única questão que Michel Temer quer, proteger os seus. É esse governo que quer fazer a intervenção no estado do Rio de Janeiro. Vou continuar denunciando essa intervenção e vou continuar dizendo que a União trata o Rio de Janeiro como se fosse um país a ser explorado, que a União trata o Rio de Janeiro como se fosse aquele cliente que está com o nome no SPC e que não tem saída e tem que aceitar as imposições para receber empréstimos bancários. E faço um questionamento fundamental. Quem aqui não se lembra que no final do ano de 2015, inclusive com o meu voto favorável, nós aprovamos que o Estado retirasse 6 bilhões de reais do Judiciário, do Fundo da Justiça, para poder, naquela época, segundo o Estado, superar a crise. Passou-se um ano e os 6 bilhões de reais claramente não resolveram o problema do Estado do Rio. Como que agora, através de empréstimos bancários, o Estado do Rio de Janeiro resolverá a situação que está ainda mais grave do que aquela época, com menos recursos? Se os 6 bilhões lá não resolveram, não serão esses empréstimos que o Estado do Rio quer tomar agora e com a alienação da SEDAI em nome desses empréstimos, resolverá o problema. Fatalmente não resolverá. O que resolve o problema do Estado do Rio, para superar essa crise, são outras medidas. Aplicar os remédios do passado não resolverão a nossa situação. E não é justo cobrar da população aquilo que a corrupção fez com o Estado do Rio de Janeiro. E isso tem que ficar mais do que nunca claro. Essa discussão da SEDAI, ela vai se alargar pelos próximos dias e, sem sombra de dúvidas, é importante que se faça, porque é um momento histórico e, na nossa avaliação, se passar o projeto da SEDAI, há uma forte tendência de que todos os demais projetos de austeridade também sejam aprovados. E é por isso que nós temos que, sim, trazer para o debate amplo e, acima de tudo, que se possa ouvir as vozes das ruas. E deixo a mesma pergunta de sempre: quem é que vai cuidar da nossa água, principalmente nos municípios do interior que não interessam a ninguém? Os municípios do interior, muitos dos quais pobres, acabam sendo financiados pela Zona Sul do Rio de Janeiro,
pela Barra, que são os únicos lugares que, de fato, estão interessados nessa privatização, que estão interessados nessa fatia do bolo. O resto, tenham certeza, eles não querem. Aí ficará com o Estado para fazer a sua parte social. O prejuízo fica com o Estado, o lucro fica com a iniciativa privada, e isso realmente, de fato, é inaceitável. Participei com muito orgulho do ato lá fora, junto com as pessoas, para abraçá-las, para apoiá-las, para dizer que estamos ao lado delas, porque elas também estão ao lado do povo fluminense. A SEDAI é do povo e a SEDAI tem que continuar com o povo do Rio de Janeiro. E para encerrar o meu discurso, senhor presidente, eu quero sair da pauta de batalha, da pauta que nos causa certo pavor, que nos entristece, para falar de poesia, para falar daquilo que é bom, daquilo que deve ser assegurado, daquilo que deve ser garantido. Eu estou falando, na verdade, do deputado federal Jean Willis. Ontem, o PSOL e outros partidos políticos, porque não foi apenas o PSOL, realizaram um ato em defesa do mandato do deputado federal Jean Willis. Eu, infelizmente, estava em Nova Friburgo e não pude participar porque já tinha uma audiência pública grande marcada no município. Mas eu quero aqui, mais uma vez, colocar todo o meu orgulho e companheirismo ao deputado federal Jean Willis, que é, se não fundamental, é essencial na Câmara Federal. Ele é um corajoso. Jean Willis tem a coragem de defender bandeiras que muitos se escondem para não defendê-las. Jean Willis, além de ser um corajoso, tem capacidade para fazer essas defesas. Jean Willis é, acima de tudo, um humanista. E tirar Jean Willis, seja por 4, 6 meses, ou querer caçar o seu mandato, é caçar o voto dos quase 200 mil que votaram em Jean Willis. Mas não é caçar apenas os 200 mil que votaram nele para que ele pudesse representá-lo. A gente está falando de milhões de vozes que defendem as mesmas teses essas que devem sim ser debatidas no Congresso Nacional com a capacidade que Jean Willis tem. Portanto, o mandato de Jean Willis deve ser defendido não só pelo Jean Willis, mas acima de tudo pelas bandeiras que ele sustenta, acima de tudo pela importância desse debate e acima de tudo para combater a hipocrisia. E se combate hipocrisia, muitas das vezes sim, com a fala mais dura, com a resistência, mas também com a poesia que só Jean Willis tem. Então, quero desejar aqui muita sabedoria e sapiência para que seja resguardado esse mandato desse parlamentar, que não é importante apenas para a legislatura anterior do seu primeiro mandato ou para a legislatura atual do seu segundo mandato, mas para a história da política brasileira e da democracia. Porque mesmo que as forças ocultas façam com que o Jean Willis seja penalizado, eles não conseguirão tirar da história a importância que esse deputado federal tem para o Brasil e que muito orgulha não só a bancada do PSOL, mas todos aqueles que defendem os direitos humanos e que defendem as causas da felicidade, porque a partir do dia, deputado Eliomar, que as pessoas passarem a respeitar mais a felicidade como algo sagrado, pararão com esse discurso de ódio e de raiva, com esse discurso que mata, com esse discurso que afeta milhares de pessoas Brasil afora e que só o Jean Willis, ou o Jean Willis é um dos principais que tem a coragem de dizer aquilo que tem que ser dito. Obrigado, senhor presidente.